Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre o James Rodrigues, jogador que está de saída do São Paulo. São Paulo não tem muito interesse em manter o jogador para a próxima temporada. E eu vi algumas pessoas comentando, né? Será que ele poderia ser uma alternativa para o Cruzeiro? Matheus Pereira e James Rodrigues jogando juntos? Enfim, não acho que seja um negócio assim tão impossível de acontecer, mas sinceramente eu acho bem improvável de que alguma transferência nesse sentido aconteça. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhe, os números também do James Rodrigues, que não tem sido nada interessantes, né? Não dá nenhum sinal de que ele vai conseguir dar uma volta por cima ou algo nesse sentido. Além disso, quero falar também sobre o Igor Thiago, que é o terceiro atleta do futebol europeu com mais gols nessa atual temporada, e isso não contando só brasileiros, tá? Contando todos os atletas da Europa. É um jogador que vem chamando muita atenção e em breve vai sair uma transferência gigante, que eu já vinha falando para vocês. O que ia acontecer? O Igor Thiago ia se transferir para outro clube e ele tem a cara do futebol alemão ou do futebol inglês, que é isso que vai acontecer nos próximos meses. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhe. E também, já que eu falei do James Rodrigues, tem um atleta que jogou no São Paulo e já foi especulado e procurado pela gestão do Ronaldo antes da chegada do Bruno Rodrigues na Série B de 2022 e está livre no mercado. É um atleta que eu sinceramente aceitaria no Cruzeiro, não chega para ser titular, mas para complemento de elenco acho uma boa opção. Vou trazer todos os detalhes nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui no YouTube de 42 mil inscritos. Certamente, se você puder deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante a chegar a essa meta. Faltam um pouco menos de 200 inscritos para batermos esse objetivo. Bom, então vamos lá. Quero começar falando primeiramente sobre o Igor Thiago, que vive uma fase muito interessante lá no futebol europeu. Vou deixar aqui algumas matérias, né, falando sobre o jogador. Deixa eu só ligar essa luz aqui de novo, em relação aos números dele que chamam muita atenção no futebol europeu, tá? Vou deixar aqui primeiramente sobre os números no geral dele aqui para vocês, só para você ter uma ideia. Ele é o terceiro jogador que mais marcou gols na atual edição do futebol europeu. Ele só fica atrás do James Rodrigues, do Harry Kane com 27 gols e do Mbappé com 28. E aí aparece então ele com 26 gols marcados, o terceiro atleta do futebol europeu com mais gols e o brasileiro com mais gols marcados, obviamente, no futebol europeu, né? Números dele é sensacionais, realmente. Tem 22 anos de idade, 38 jogos pelo Clube Bruges, 26 gols marcados e 5 assistências. Inclusive, a equipe da Bélgica tem interesse de fazer o Igor Thiago a maior venda da sua história, tá? Se eu não estiver enganado, a maior venda deles pertence ao Wesley, que era um atacante que já passou do Internacional, vocês lembram? Foi convocado para a seleção brasileira. Ele tinha números excelentes no Clube Bruges e aí foi para jogar no Aston Villa da Inglaterra. Eu não vou lembrar agora de cabeça qual foi o valor da transferência, mas o Igor Thiago, eles têm interesse de fazer dele a maior venda do futebol lá da Bélgica, né, no geral. De acordo com alguns portais e também o site SofaScore e o Transfer Market, avalia o Igor Thiago em 6,3 milhões de euros, 35 milhões de reais. Eu acho esse valor bem baixo, é um atleta que tem tudo para se destacar numa liga mais forte. Eu diria que hoje ele vale pelo menos 20 milhões de euros, tá? No mínimo mesmo. E eu acho que até junho, né, que é quando termina a temporada europeia, tem tudo para ele balançar as redes 35 vezes, 40, não sei. Porque ele já tem 26 gols até aqui na temporada. 1,91 m, destro, 22 anos de idade apenas, camisa 99, que ele gosta de utilizar um bom tempo e vai destacar, né? Até pouco tempo atrás ele estava no Cruzeiro. O Cruzeiro, no geral, lucrou algo próximo de 8 milhões de reais com a sua negociação. Tanto quando ele foi vendido primeiramente para o Ludogorets, lá da Bulgária, e depois o Cruzeiro ficou com um percentual também da venda futura e aí ele foi vendido para o Clube Bruges. O Cruzeiro pegou um percentual da negociação, rendendo quase 8 milhões de reais. Ele era muito criticado aqui no Cruzeiro, mas até que eu gostava dele, tá? Você pode pegar vários vídeos meus aqui falando sobre o Igor Thiago. Eu sempre achei ele interessante, sempre gostei do futebol dele. E, inclusive, em vários vídeos eu falava que ele tinha um potencial para se destacar no Ludogorets. Até pensava que ele já ia para um time tipo da Holanda agora, sabe? E aí ia para uma Premier League ou futebol alemão, acho o futebol alemão a cara dele. Só que não, ele foi pro Ludogorets e depois saiu pro Clube Bruges, né? Mas os números dele na Europa são sensacionais, o cara é fera mesmo. Nesse período aí foram um pouco mais de 90 partidas basicamente e marcou 46 gols, né? É impressionante. Além disso, ele deu 12 assistências, ainda contribui também bastante com passes. Torcer então aí para que ele tenha uma ótima venda. O Cruzeiro, pelo que eu sei até aqui, não manteve nada, tá? De uma venda futura, até porque o Clube Bruges já pagando isso tudo, né, ia manter 10% para o Clube Formador? Não ia. E o Cruzeiro deve ficar apenas com essa taxa de mecanismo de solidariedade, que pode chegar até 5%, mas eu acho que no Igor Thiago chegaria talvez ali 2%, 3% no máximo, mas dependendo, né, se ele for negociado, vamos colocar aí
100 milhões de reais é muita coisa, Gustavo? Pra gente é, né? Mas pra eles é só 20 milhões de euros. 100 milhões se o Cruzeiro ficar com 3%, que eu acho que já é muito alto, né? Eu acho que não chega isso tudo. Mas 3% é 3 milhões. Do nada, né? Pro Cruzeiro tá bom. Se ele for vendido por 150 milhões, pô, 4 milhões e meio de reais pro Cruzeiro, pode ser uma alternativa interessante. Deixa a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários sobre o Igor Thiago. Lembrando que ele chegou a marcar 2 gols, né? Se não estiver enganado, pelo Cruzeiro em 2022, jogando com o Pesolano no Campeonato Mineiro. Antes de dar sequência aqui no nosso vídeo, tenho um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, que já mandou várias camisas de clubes internacionais. Eu vou deixar aqui alguns modelos dele aparecendo na tela aqui para vocês, de tanto de clubes do futebol europeu, né? Futebol asiático, enfim, futebol árabe, com várias opções, inclusive de camisas personalizadas. Você pode colocar o seu nome e o número escrito nas costas e opções a partir de R$100. Lembrando que você falando que veio aqui pelo canal, pelo Cruzeiro News, você garante 10% de desconto na sua compra e acima de 2 unidades, frete grátis para todo o país. Então, para você ir lá e ver as opções na DG Store, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então vamos lá, né? Quero falar agora sobre o James Rodrigues. Será que seria uma boa para o Cruzeiro? Vou deixar aqui essa informação lá do portal Tiro de Canto, né? Que falou o seguinte, ó. Besiktas procura o staff do James Rodrigues para tentá-lo tirá-lo do São Paulo, né? E o jogador se sente incomodado com a falta de perspectiva de jogar com mais frequência. Além de, segundo pessoas próximas, haver atritos pela falta de alguns pagamentos. A informação nada mais nada menos do que do Globo Esporte. E aí o portal Cruzeiro 365 colocou, né? James Rodrigues sendo tirado pra merda, né? No São Paulo, sobraria muito por aqui, tá? Ele, como meia central, e o Matheus Pereira jogando com liberdade, seria o ouro. Vocês aceitariam? É aquela coisa, né? Infelizmente, no imaginário, eu também concordo. Acho que seria, porra, cara, o James Rodrigues no Cruzeiro e tudo mais, mesmo com essa passagem muito ruim pelo São Paulo, ainda assim, não tem como falar que qualquer time aqui do Brasil seria uma grande contratação de mídia. Agora, de futebol, mesmo para o Cruzeiro com reserva sendo o Matheus Vital, eu não sei se seria o melhor negócio do mundo. Primeiramente, que ele tem um salário gigante, R$1 milhão, é quase o que o Matheus Pereira ganha. É impossível chegar no Cruzeiro? Não. Se o Ronaldo quiser pagar uma parte, o Pedro Lourenço pagar outra, não acho que seria inviável assim não. Mas agora, a parte técnica, aí que eu ficaria com o pé atrás. Obviamente, né, igual eu falei, se o Cruzeiro traz um meia ou mais um ponta, pode dar mais espaço pro Matheus Pereira, né? Por exemplo, pensa o meio de campo com o Lucas Romero, o Cifuentes ou o Lucas Silva, e aí como meio o James Rodrigues, na ponta direita tendo, por exemplo, o Matheus Pereira, ponta esquerda o Gabriel Veron e centralizado o Dineno. Nossa senhora, eu acho que seria um ataque, um quarteto muito interessante. Mas e de bola, né? Será que o James Rodrigues ainda joga? Bom, eu vou deixar aqui então os números dele para vocês pelo São Paulo. Que os números, deixa eu até confirmar isso aqui, mas eu não achava os números dele péssimos pelo São Paulo, horríveis, não. Os números dele até às vezes enganam, né, se você for olhar. Só que o futebol mesmo ele sendo um meia, um cara que não precisa marcar muitos gols, né, às vezes o James Rodrigues com 10 gols por ano já é um futebol excelente, mas mesmo que ele marcando 1 gol e 3 assistências, 4 participações em 14 jogos, ainda assim o desempenho dele pelo São Paulo é muito abaixo do que qualquer um esperava. Eu sinceramente já tinha em mente que o James Rodrigues não iria chegar com tudo, né, não ia marcar 15, 20 gols por temporada, tem um contrato com o São Paulo até o final de, deixa eu ver aqui, junho de 2025, cara, mais 1 ano e meio, então o São Paulo aí teria quase 17, 18 milhões de reais a pagar o James Rodrigues, fora imposto, né, vamos colocar uns 25 milhões para pagar ele nos próximos 1 ano e meio, tem 32 anos, meio ofensivo de 1,81 m, canhoto, pelo São Paulo 14 jogos, 1 gol e 3 assistências, no Olympiacos até viveu bons momentos, 23 jogos, 5 gols e 6 passes, mas é aquela coisa, se o Olympiacos não quis ele, imagina em relação, se o Olympiacos, que ele já estava tendo uma boa média de gols, não quis, imagina, será que ele estava vivendo uma fase sensacional? Eu acho que não, né, então eu já ficaria com o pé atrás por aí. A última boa temporada do James Rodrigues foi 2017-2018 no Bayern de Munique, naquela ocasião 37 jogos, 8 gols e 14 assistências, até chegou a jogar bem pelo Everton em 2020-21, 26 jogos na Premier League, 6 gols e 8 passes. Eles jogaram o James Rodrigues pelo Everton e o Matheus Pereira pelo West Bromwich, né, nessa temporada na Premier League, só que aí depois o dinheiro do Qatar falou mais alto, ele se mudou para o Qatar, 16 partidas, 5 gols e 6 assistências. Tá vendo que os números do James Rodrigues não são horríveis? Tipo, não é 10 jogos pelo um clube, nem um gol, nem uma assistência. 30 partidas, nem um gol, nem uma assistência. Não. Ele até que dá alguns gols, dá alguns passes, mas longe de ser aquilo que o James Rodrigues jogava em 2014, porque senão ninguém ia estar falando nem nele aqui no Cruzeiro, muito menos no futebol brasileiro, né? Os números dele, principalmente na Copa do Mundo, foram muito interessantes. O James Rodrigues, que eu esperava mais dele como na carreira, né? Em números, né? Porque em clubes o cara só jogou no Real Madrid, no Bayern de Munique e enfim, acho que já tá bom, né? Mas assim,
2014 ele foi muito bem na Copa do Mundo. Primeiro ano dele no Real Madrid, eu tinha essa impressão dele de que ele realmente já tinha ido bem, né? Ele jogou muito pelo Real Madrid, na minha cabeça, né? Só que realmente os números dele na primeira temporada foram números de cara craque, né? No Real Madrid. Primeiro ano, 2014, 2015, 46 jogos, 17 gols e 17 assistências, cara, absurdo, absurdo mesmo. Se você for somar, então, ele teve 34 participações em gols em 46 jogos. Aí na temporada seguinte ele já teve uma queda de rendimento, 8 gols e 9 assistências e depois 11 gols e 11 passes. Foi emprestado 2 anos seguidos para o Bayern de Munique, que até o Bayern pagou muito por esse empréstimo aqui. Eles pagaram quase 130 milhões de reais por 2 anos de empréstimo. Ele voltou para o Real Madrid, acabou o contrato, foi para o Everton e aí foi para o Qatar. Vou deixar aqui para vocês então o mapa de movimentação dele no Campeonato Brasileiro, ele jogando mais pelo lado direito. Eu não consigo entender por que o James Rodrigues, mesmo com 32 anos, tem jogado mais pelo lado direito no São Paulo. Eu acho que tinha que deixar ele realmente centralizado, sem ter um papel obrigatório de ficar voltando para a criação de jogadas. 12 jogos no Brasileirão, 9 como titular, 1 gol e 2 assistências. Ficou muito conhecido também por errar alguns gols, né, de pênalti. Eu acho que ele errou um contra o Fortaleza, errou um na Sul-Americana também, que eu estava assistindo esses jogos, né, tava até torcendo para ele marcar o gol, mas não foi o que aconteceu. Contra o Cruzeiro ele foi bem, foi a melhor nota dele no Campeonato Brasileiro. Contra o Grêmio, 8.2, e depois contra o Cruzeiro no dia 2 de novembro, 7.3 naquela partida contra a Raposa. Pode deixar aqui embaixo, aceitaria? Não aceitaria? Tô curioso para saber. E para terminar aqui com vocês, então, quero falar sobre o Marcos Paulo, jogador que está de saída do São Paulo, tem contrato com o Atlético de Madrid muito grande e, na minha opinião, poderia ser uma ótima alternativa para o Cruzeiro, tá? Eu acho ele, inclusive, melhor do que o Arthur Gomes, que tem jogado com frequência. Vou deixar, então, os números aqui do Marcos Paulo para vocês, atleta que tem contrato longo com o Atlético de Madrid e, igual falei no início do vídeo, ele foi procurado pelo Cruzeiro ainda na temporada de 2022, quando era uma alternativa para o lugar do Bruno Rodrigues. Era o Bruno Rodrigues e o Marcos Paulo. Só que o Atlético de Madrid não quis emprestá-lo para o Cruzeiro, porque estava na segunda divisão. Acho que o Cruzeiro também não queria pagar muito para ele. E aí foi depois, e ele foi para um time da segunda divisão da Espanha. Eu não entendi nada, né? Vou deixar aqui para vocês. Mirandês, né? Se eu não estiver enganado. Foi 15 jogos por esse clube, 2 gols e 2 assistências. Aí ele chegou no São Paulo. Teve problemas com o Rogério Ceni, teve problemas com o Dorival. No final das contas foram 29 jogos, 4 gols e 2 passes. E até mesmo ele já colocou uma carta, né, ele se despedindo do São Paulo e tudo mais. Foi campeão da Copa do Brasil. Tem apenas 22 anos, 1,86 m, pode jogar de ponta esquerda ou segundo atacante. Ele jogou muito bem no Fluminense em 2019, onde marcou gols contra o Cruzeiro, inclusive. 2019 e 2020 ele jogou aí um pouco mais de 77 jogos, 16 gols e 11 assistências. Só que aí ele saiu de graça para o Atlético de Madrid. O torcedor do Fluminense ficou muito bravo com ele na época. Tinha 19 anos, né? Foi para o Atlético de Madrid de graça. Era uma transferência para render 70, 80 milhões de reais para o Fluminense. E aí no Atlético de Madrid nunca chegou a jogar. Jogou no Famalicão, inclusive era adversário do Bruno Rodrigues. E aí depois ele foi para o Mirandês e agora no São Paulo. Acho uma boa opção sim para o Cruzeiro. Tem contrato até o dia 30 de junho de 2026, 22 anos, 22, 23, tem um valor de mercado próximo de 20 milhões. Eu acho que seria sim uma boa alternativa para o Cruzeiro. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer sobre o jogador? Aceitaria, não aceitaria no Cruzeiro? Não é um atleta que chega para ser titular, longe disso. Mas para complemento de elenco, um cara que demonstrou um bom futebol aqui no Cruzeiro, aqui no Brasil, melhor dizendo, acho que seria uma boa para o Cruzeiro. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela final para vocês. E o link da DG Store aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Valeu, galera.